Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Esse é o podcast Propósito e Empreendedorismo. Eu sou Anderson Rodrigues, fundador da Vida Veg, o maior laticínio vegano do país. Temos mais um convidado super especial, um cara que eu sou fã, que empreende com propósito e pensa em impacto na veia. Um cara que está revolucionando o mercado plant-based com a Vegan Business. Ele vai contar essa história toda. Está captando dinheiro de quem quer investir nesse mercado, democratizando esse investimento e investindo em empresas veganas que têm o propósito no centro, né? Então, quero agradecer demais por você estar aqui, aceitar o convite, meu irmão Krika. Muito feliz de estar aqui, muito Gratidão, grato pela irmão. oportunidade, sempre bom poder contribuir, e ainda mais com pessoas que a gente tem uma afinidade, um propósito em comum. Perfeito. Irmão, eu gosto de deixar as pessoas se apresentarem. Eu acho que ninguém melhor que elas para se apresentar. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como você chegou até aqui, porque tem muita gente que gosta de ouvir essas histórias para se inspirar, para ver que o caminho não é tão fácil quanto a gente quer que seja, mas é necessário a gente passar por muitas coisas até chegar até aqui. Você é um cara de sucesso, então quero que você conte um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer também. Muito bom. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, feliz em estar aqui, ter o seu livro em mãos aqui e poder participar aqui desse bate-papo. Eu sou um verdadeiro vira-lata, então nascido no Brasil, mas de família dinamarquesa, norueguesa, acabei me mudando para a Dinamarca com 4 anos de idade, fui escolarizado, cresci na Dinamarca e eu estou no Brasil de volta ao meu lar há 14 anos, então eu sou empreendedor desde que eu me conheço por pessoa. Comecei a empreender já na escola pública na Dinamarca, vendendo figurinhas de madeiras com stickers. Então eu sempre tive essa paixão por criação, por venda, por marketing, né? E segui empreendendo em diversos negócios. Meu penúltimo negócio foi um case que eu tenho muito próximo do meu coração. Eu cofundei um aplicativo de saúde mental que hoje está em 150 e poucos países. A gente tem 8 milhões de usuários ao redor do mundo. Esse app chama Zen. Eu sou usuário. E muitas vezes quando eu tenho esses bate-papos é legal porque a pessoa talvez não me conheça ou não conheça a minha história, mas de alguma maneira ou outra foi impactado pelo trabalho que eu fiz junto com uma equipe incrível de cofundadores no Zen. E tive o prazer de ser CEO durante 6 anos desse negócio, levando de 0 a 6 milhões de usuários. E foi nessa minha jornada do meu próprio autoconhecimento que eu comecei a ter, né, um olhar diferente para o meu consumo, principalmente para a maneira que eu me tratava, né? Então, o autoconhecimento, ele trouxe uma autoobservação, um olhar para dentro que me mostrou que eu não estava sendo uma pessoa coerente, né? Eu não estava agindo conforme as minhas crenças. E quando eu resolvi ajustar, né, esses meus comportamentos, meu consumo, foi quando eu tive, né, o meu primeiro contato com a alimentação vegetal, né, com a alimentação plant-based, né. E isso aconteceu de uma forma muito acelerada, porque no dia que minha esposa me compartilhou que a gente ia ser pai e mãe, eu resolvi fazer uma série de mudanças na minha vida. Uma dessas mudanças, entre muitas, foi a maneira que eu me alimentava. E aí comecei a me alimentar à base de plantas, sem conhecer muito sobre a causa animal, né? E sim mais sobre, né, os benefícios para o corpo, né? Então, a gente até falou nos bastidores, né? Minha transição alimentar foi muito por uma escolha egocêntrica mesmo, né? De querer uma saúde melhor, de me sentir melhor. E ela foi me abrindo um campo de conhecimento sobre o maltrato dos animais que hoje, né, é o que mantém, né, o meu fogo aceso, né, com muito entusiasmo e com muita paixão pela causa, né. Então, eu me alimento, né, bem e saudável. Vida Veg está também em casa, sempre com a gente na família, mas eu tive uma transformação, né, na minha saúde. E eu descobri que essa minha transformação, né, ela poderia
se refletir para a transformação de muitas pessoas, né? Então, uma coisa é a gente fazer enquanto a gente não sabe, né? Então, a gente leva a vida de uma certa maneira enquanto a gente não tem o conhecimento. Outra coisa é quando você traz o conhecimento, abre-se um novo mundo e você também quer mostrar, né, para as pessoas que existe um jeito diferente de fazer as coisas, um jeito diferente de consumir, de se vestir, de se comportar. E aí eu iniciei, né? Eu descobri a gravidez da Anelilda, minha filha, que hoje tem 6 anos. Descobri quando minha esposa estava com 2 meses. E aí, a partir disso, foi 7 meses aí para começar a arrumar a casa e se arrumar. E por isso, a causa, né, animal e principalmente o amor e a compaixão pelos animais, ela foi crescendo. Tanto que eu não consegui segurar mais em um determinado ponto, né? Eu quis efetivamente atuar nesse mercado. E esse meu fogo, essa minha vontade, ele me levou a investir. Em primeiro lugar, ele me levou a construir uma plataforma de conteúdo, um blog, né, um portal de conteúdo sobre o mercado vegano, né? Uma coisa que eu faço há muitos anos é o marketing digital, a construção de negócios na internet. Eu falei, eu posso levar um pouco desse meu conhecimento para criar um portal de conteúdo. E depois eu vejo o que aquilo vai ser, né? Tive a sorte de conhecer a minha cofundadora, a Nádia, que compartilha do meu propósito e também estava numa transição, né? E estava também com uma vontade de empreender, de fazer, de mostrar para as pessoas esse estilo de vida. E, obviamente, o Vegan Business, ele nasce com um DNA muito meu como empreendedor, né? Então, eu queria falar sobre negócios veganos, eu queria falar sobre investimento nas marcas, eu queria falar sobre inovação no mercado. Então, o Vegan Business, ele nasce como uma espécie de infomoney, né? Sobre o mercado vegano no final de 2018. E já em poucos meses ele começa a me abrir um campo de novos conhecidos, de pessoas empreendendo, né? A gente se conheceu, outros empreendedores, comecei a conhecer também investidores institucionais olhando para esse mercado e comecei também a conhecer pessoas, né, profissionais e pessoas interessadas no mercado plant-based e no mercado vegano. E aí, esses conhecimentos, né, esse crescimento bastante rápido do Vegan Business como plataforma de conteúdo foi me abrindo uma vontade muito forte no coração de investir em marcas veganas. Eu já tinha feito um investimento anjo, então eu tenho essa paixão pelo empreendedorismo, também por apoiar empreendedores, né, que estão talvez numa fase um pouco antes daquilo que eu tinha vivido. E assim conheço a Super Vegan, num shopping em Santos. Delicioso o produto. Maravilhoso. Na época, né, já vegano, tava com uma vontade muito grande de achar um bom chocolate branco vegano. E aí na minha frente eu vejo uma raposinha, tá assim, chocolate branco vegano. Eu olhei pra minha esposa, não. É um sinal. É um sinal, vou provar. Aí provei melhor chocolate branco que eu já comi na vida e na hora eu olhei pra Ju, minha esposa, e falei assim, eu tenho que ser sócio dessa marca. Foi assim. Aí eu consegui, com a Camila, que trabalhava nesse café, que era a atendente, perguntei, Camila, você consegue me arrumar o contato da Juliana, da fundadora? Né, na época eu não sabia o nome. Ela, sim, é a Juliana, ela é incrível, uma pessoa maravilhosa e tal. E conheci a Ju. E acabei, né, investindo na Super Vegan. Foi meu primeiro investimento vegano. Foi quando? Isso em 2019. Quando a Super era uma marca, a gente brinca, né? Fundo de quintal, né? Então a Ju estava realmente na operação, na produção e tudo mais. E hoje a Super é uma das grandes marcas brasileiras, né? De chocolate vegano, emprega muitas pessoas. A gente tem uma fábrica incrível, entrega chocolate pelo Brasil todo. Estamos em muitos pontos de varejo pelo todo o país, né? E o que me deixa muito feliz, né? Vendo essa história hoje é que tantas pessoas que não são veganos que eu vejo que acabam consumindo Super Vegan, como você vive na vida veg, né? Então, a gente acaba vendo que o produto é tão bom que uma pessoa, ela às vezes faz uma escolha diferente pelo produto ser gostoso, né? E deixa, né, de consumir um produto que teve maltrato de animais, né? Perfeito. Então, a Super, eu tive um papel como mentor, como advisor, como sócio, de preparar a Juliana, fundadora, para crescer o negócio, né? Então, para olhar para, né, distribuição, marketing,
produção de conteúdo, né, negociação. E a Ju hoje é uma grande empreendedora. Eu ainda estou na Super, eu tenho uma posição bastante relevante na companhia, no sentido de equity. Eu não só em sentido de equity, mas eu tenho um orgulho muito grande por fazer parte dessa história e também ver a Ju se transformar numa baita empreendedora. E eu mencionei que foi a Camila, né, uma atendente do café que eu tava. Hoje a Camila trabalha com a gente, ela é o rosto da Super, ela que faz os vídeos virais que viralizam pela internet. Então, né, a gente acaba encontrando pessoas. E assim, essa minha paixão, né, essa minha vontade me levou a conhecer o Matthew Glover. O Matthew, ele é fundador de um fundo de capital de risco britânico chamado VEC Capital. VEC Capital tem diversos investimentos no setor pelo mundo todo. E acabei tendo uma proximidade com o Matthew e acabei assumindo a parte de investimento no Brasil da VEC Capital, que acabou investindo em 2 companhias, a Super Vegan, uma delas aqui no Brasil. Legal, não sabia. E aí eu já estava entregue, eu fiz uma transição da minha posição no Zen para uma posição, né, para o desconhecido, que o mundo ia me mostrar o que era. E aí durante a pandemia, numa meditação, 5 horas da manhã, já pai de 2, meu filho recém-nascido, pequenininho lá, acordou muito cedo, não conseguia mais dormir, sentei na beira da cama e aí eu fechei os olhos, sentei para meditar e recebi um recado, que a Vegan Business teria que ser uma plataforma de investimento coletivo. Que massa. E aí nós, né, isso em 21, a gente correu atrás da parte legislativa, né, de poder se transformar numa plataforma de investimento. Fomos aprovados no final de 21 pela CVM. E a partir de 22, final de janeiro, a gente começa a Vegan Business, a fase 2, que eu brinco, né? Além de ser um portal de notícias, virou uma plataforma de investimento de equity crowdfunding, né? Que significa investimento coletivo. Desde então, a gente levantou 7 milhões pela plataforma para 8 companhias. A gente está em rodada agora com a 9ª. Agora, em final de março, a gente está entrando com a nossa primeira empresa de beleza, que também vai captar pela plataforma. Estamos estudando rodadas de biotecnologia, climate tech, então a gente quer ampliar também a nossa atuação para empresas responsáveis, né? E empresas que, além do veganismo, também estão olhando para causas, principalmente ambientais, né? Que andam, né, lado a lado. Sim. E hoje esse é o meu momento, né? Então eu, como investidor, invisto nessas companhias. Como mentor e advisor, eu tento apoiar as companhias para crescerem de uma forma mais sustentável, né? E como CEO da Vegan Business, sempre em diálogo e caçando, né, as próximas grandes empresas do nosso setor, né? A gente opera em várias categorias: alimentos, bebidas, cosméticos, higiene, moda, agora entrando em biotecnologia e climate tech. Então, a gente está olhando para empresas que têm principalmente fundadores que querem, né, empreender de uma forma de escala que gera impacto, né? Então, eu olho para o empreendedor em primeiro lugar. Para mim, esse é o primeiro critério. Depois a gente olha para o business, para o mercado. Depois a gente faz a diligência, né, do negócio jurídica e vê se, de fato, a empresa está apta a captar investimento. E aí a gente leva ela para a nossa comunidade, que hoje são 1 milhão de leitores por ano, um pouquinho mais de 1 milhão de leitores por ano, que que acompanham a Vegan Business, e 9 mil investidores ativos que estão lá querendo olhar para oportunidades no mercado. Para ser investidor, o que precisa? Qual que é o tamanho do cheque? Um mínimo? Perfeito. Tem qualquer pessoa? Tem algum perfil? Você seleciona? Como que é? Perfeito. Ótima pergunta. A Vegan Business, parte da dor que eu sentia como investidor na época que veio essa ideia, né, para mim, foi que eu queria muito participar de negócios diversos. A VEC Capital investe exclusivamente em alimentos. E eu comecei a receber decks, né, pitch deck de empresas de cosmético, empresas de moda, de outros nichos. E eu queria muito fazer parte, né? Não de todas, mas de muitas delas eu queria fazer parte, porque eu acreditava naquele business. O Equity Crowdfunding, né, e a Vegan Business, ela nasce para me atender também. Porque eu não tinha cheque para acompanhar todos os negócios se era para fazer um investimento mínimo alto. Então, na Vegan, a gente tem um investimento mínimo de R$1.000.
que é exatamente para poder democratizar o investimento nessas companhias. Então, eu sei que R$1.000 no Brasil não é para todo mundo, né? Reconheço isso e gostaria também de ser mais amplo ainda, mas nesse momento a gente está em R$1.000 como cheque mínimo. Então, a gente acaba tendo uma variedade muito grande de pessoas, né? Desde o ativista, que está pouco se preocupando com o negócio e sim com a causa, ou ou que é muito fã ou consumidor daquela marca, que simplesmente quer apoiar, né? A gente tem um investidor profissional, né, que olha né, de forma minuciosa toda a parte da documentação, da diligência, olha os números, faz uma análise financeira, uma análise de valuation. A gente tem muitos, né, além dos ativistas, a gente tem, o que eu estou percebendo hoje, muitos familiares dos ativistas. Ou, eu vou te dar um exemplo. O pai que a filha se tornou vegana começa a olhar para esse mercado. O pai é um grande executivo, ou a mãe é uma grande executiva, começa a ser influenciado pela mudança dentro do lar, olhando para esse mercado e vendo oportunidade também para investir, né? E aí a gente tem venture capitals, a gente tem family offices, né, que são os fundos de famílias, né, das grandes fortunas. Então, a gente tem um leque assim de investidor, eu brinco, do 1.000 a 1.000.000. O nosso cheque menor na plataforma, obviamente, como eu falei, é R$1.000. E o nosso maior cheque até agora foi R$1.1 milhão. Então, a gente vê de tudo. Entendi. E principalmente, né, eu acho que o driver, né, principal, a motivação principal são pessoas ou empresas comprados com aquela ideia de investir num negócio que transforma o mundo para melhor, né? Ou transforma a vida para melhor para os animais, ou que está olhando para a causa ambiental, ou que sente, né, virou até um termo, né, os flexitarianos, né, que sente uma necessidade de transitar para um novo estilo de vida, mas ainda não está no momento de querer largar de comer carne ou de consumir lácteos, mas quer consumir menos, quer ter uma consciência maior sobre o seu consumo, né? Então, assim, eu tenho a sorte e obviamente, isso acaba se transformando também na minha comunidade. Então, eu me sinto muito grato porque a cada dia eu estou conhecendo pessoas que estão buscando, né, investir de forma consciente e apoiar negócios, né, conscientes. Então, para mim, está sendo é um prazer, né? Eu lembro os primeiros comentários que eu tive quando eu tive essa ideia, assim, era de não fazer, né? Eu sou empreendedor, e eu sou empreendedor já de um negócio que eu entendo um pouco de escala e tal. E a galera, Crica, você tá viajando, esse mercado é muito pequeno, isso não vira business, isso aí é projeto de paixão. Me falaram a mesma coisa. Tá vendo? Em 2015, antes de criar a Vida Veg. E Vida Veg hoje tá no Brasil todo, né? 6.000 pontos de venda. 6.000 pontos de venda. Então, assim, você vê, era uma... E da mesma maneira, quando a gente iniciou o Zen no Brasil, as pessoas não acreditaram, mas uma empresa catou o negócio e distribuiu para o mundo, foi a Apple. Então, a Apple, antes do tempo, ela viu isso aí, é o que as pessoas estão precisando. As pessoas estão precisando se cuidar, né? Se cuidar melhor, né? Então, na Vegan, eu brinco que é um projeto de paixão. Eu sempre fui movido ao meu coração para empreender, né? E eu tive bastante recente, até no último ano, uma transição ainda mais forte de sair do meu ser lógico e transitar para o meu ser do coração. O meu coração sempre guiou, né? Mas ainda com a lógica lá, gerando a estratégia. Hoje essa geração de estratégia, ela tá cada vez menos relevante na minha tomada de decisão. E o que eu percebo é que os resultados que eu tô tendo como empreendedor e como pessoa, e as relações que eu tô tendo, estar aqui hoje, né? Fernando, o nosso amigo antes, né, que também teve aqui no podcast, o Luan, as pessoas, a Tribe Zen aqui, você acaba percebendo que você empreendendo pelo seu coração, você vai encontrar quem tá minimamente na mesma frequência que você tá. Sim. Né? Então hoje eu me sinto muito grato por ter tomado essa escolha, né, junto com os meus sócios, ter tido essa coragem, porque o Zen virou um negócio, ele é uma realidade no Brasil e no mundo, né? A gente tem investidores tanto daqui quanto de fora. Você ainda é sócio lá?
Desculpa, eu falei do vegan business. Vegan business. Então, eu estou feliz de ter criado a vegan business, né? Porque hoje ele é uma realidade no mercado vegano, né? Não só no mercado vegano, né? No Brasil, né? Sim. Temos investidores do mundo todo, também do Zen, né? Eu até confundi antes, mas também do Zen. Eu continuo sócio, estou no conselho como você também do negócio. Então, ter tomado essas escolhas e ter seguido o coração, eu vejo que hoje me abre caminhos para eu me comunicar com pessoas que estão muito alinhadas, né, com as minhas crenças, né? Então, e essa mudança de mente para coração, obviamente a mente, né, o intelecto você tem que utilizar, né? Então, o seu intelecto, quando a luz está piscando vermelho na rua, você não vai atravessar, né? Mas o que eu estou percebendo de mais forte na minha vida, a maior transformação é quanto menos eu uso esse intelecto para tomar decisões importantes relacionados ao meu momento atual e minha vontade e visão futura, quanto mais eu estou construindo um futuro que eu quero viver, né? Perfeito. Cara, é impressionante, porque eu gravei o podcast agora há pouco com o Fernando, da RS Blooms, nosso amigo. Sim. E ele falou a mesma coisa. Uau. Gravei com o Murilo Gun há 2 semanas atrás, nosso amigo, falou a mesma coisa. E eu tenho também seguido para esse caminho. Eu sempre fui um cara muito racional, lógica, números. E eu tenho cada vez mais ido para o caminho da intuição, ouvir o coração, o propósito. Lógico, também é importante o lado racional, mas quanto mais eu venho para esse caminho da intuição, melhor eu tenho conseguido resultados e também estou me sentindo muito melhor, né, nesse propósito, nesse trabalho. Então, muita gente está muito no gestão, que é importante também, mas está muito no racional, deixa lá o emocional, a intuição, o coração de lado, não ouve e depois se frustra. Então, essa dica é muito importante, de ouvir mais o coração, né? Demais. E eu posso até dizer que durante a minha jornada empreendedora, as tomadas de decisão que eu fiz pela minha mente, quando o meu coração disse não, porque tem a tomada lógica e racional que você toma seguindo sua mente sem o seu coração estar barrando aquilo, né? Uhum. Então, o seu coração, ele não interfere naquela escolha. Beleza, você vai lá, testa, pode ou não ser, né? Agora, as tomadas de decisão quando o meu corpo, quando o meu coração, quando minha alma estava dizendo assim, não é por esse caminho, todas, sem falha, não deram certo. Por mais que foram, né, eu tenho 2 grandes exemplos de negócios, assim, se meu crica jovem empreendedor tivesse a possibilidade, né, o tamanho da oportunidade teria caído para dentro na hora, né? Uhum. E eu tenho 2 exemplos de momentos que eu entrei pela oportunidade, pelo o que eu ia receber por aquilo, o que eu ia construir de maior. Deu errado. Uhum. Deu errado. A própria Vida Veg, quando eu também fui pedir demissão do meu antigo emprego, que eu ganhava bem, estava bem financeiramente, viajando o mundo todo. E aí eu falei, avisei... O que você fazia antes? Eu era coordenador de marketing de uma empresa do Grupo Agroceres. Tá. Aí eu saí do mestrado ali com 22 anos e comecei já num cargo de liderança, onde os outros líderes eram pessoas de 50, 60 anos, 20 anos naquela empresa. Eu fui a pessoa a estruturar, a primeira pessoa de marketing dessa empresa. Tá. Então cheguei lá muito novo, perto do cargo executivo, e consegui implementar ações de marketing e tudo mais. Mas vim de família pobre, então para mim aquilo, viajar o mundo todo, ganhar bem, foi importante, mas eu sempre quis empreender com um propósito de vida de salvar animais, né? A partir de 2010, quando eu tive essa ideia. Então, em 2011 eu fui para Agroceres, fiquei até 2015. Em 2014 eu comecei a ficar muito incomodado por estar desalinhado com o propósito de salvar animais, do veganismo. Fiz aí plano de negócio, pesquisa de mercado, Empretec do Sebrae. Legal. E aí tomei a decisão em 2015 de pedir demissão. Racionalmente, a decisão era contrária. Não, continua onde você tá. Todo mundo me falou, amigos, familiares, cara, olha o seu emprego, você tá viajando o mundo, fica quietinho aí.
Mas a intuição, o propósito falava muito alto naquele momento. E aí eu pedi demissão, todo mundo falou, você é louco. Você tá largando uma oportunidade única e tal. Eu falei, meu, estamos aqui onde nós estamos hoje, né? A maior empresa de latinos veganos do país, 6 mil pontos de venda. Então, ouvir o coração e dar o primeiro passo pode resultar em coisas muito positivas em todos os sentidos. Demais. Você ainda está no VEG Capital? Eu sigo como advisor do VEG Capital, mas o fundo está alocado já. Então, 100% dos investimentos realizados pelo fundo. Então, o fundo ele não está investindo em novas empresas, e sim, às vezes, fazendo follow-on das empresas dentro da companhia. O Matthew, ele transitou para construir o Vegan Food Group na Inglaterra, que consiste de 4 empresas, né, grandes já hoje. A VFC, né, que é a Vegan Fried Chicken, a Clive's Pie e 2 outras companhias que estão dentro desse guarda-chuva. E eles estão agora numa construção de criar, de fato, eles são ativistas. Vale dizer que o fundo, a VEG Capital, é um fundo filantrópico. Ele opera equivalente a um venture capital, então ele é um venture capital por natureza de operação, mas toda a receita, todo o lucro do fundo reverte em causa animal. Que legal. O Matthew é um grande ativista. O Matthew fundou o Veganuary, que você deve conhecer. Ele fundou o $1 Million Vegan. Nesse momento, ele está viajando o mundo fazendo um documentário sobre exploração animal. Então, o Matthew e o Cliff, né, o Cliff é hoje o head do fundo. Eu sigo, né, no grupo, né, no time, dentro dos investimentos do Brasil. Eu que fico no conselho representando a VEG Capital. E a gente está sempre estudando e conversando também sobre o que a gente pode fazer para impactar mais. Tanto que um dos grandes motivadores para eu ter construído o Vegan Business, não pelo investimento, porque não investe em tecnologia, em fintech e tal, mas tanto o Matthew quanto o Cliff falaram assim, vai lá que você vai gerar impacto. Ou seja, eu tava com eles, falei da minha ideia, fui super transparente, eu falei, eu queria muito investir nos outros negócios, né? Eu sei que aqui não tem espaço para isso, eu entendo. Porque, por que não tem espaço? No fundo, como ele tem um olhar ativista, filantrópico, qual que é a ideia? A ideia é investir onde tem mais impacto. Onde que tem mais impacto? Principalmente em frango e carne bovina. Então, ele estava muito focado em investimentos nas empresas, né? Que estavam fazendo esse replacement, né, das proteínas, né? Sim. De proteína animal para vegetal. Mas os dois falaram, Krika, isso aí é a sua cara. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo, we got your back, a gente tá aqui se precisar de apoio. Que legal. E tanto que a VEG Capital acabou fazendo 2 investimentos na Super e uma na Convi, que fui via Vegan Business. Legal. Então, eu tô ativo nesse sentido. Isso é propósito na veia. Os caras viram que você ia dividir seu tempo ali com outras empresas, com a Vegan Business, e se preocuparam no fim com o impacto. Com o resultado que isso ia gerar na vida dos animais. Perfeito. E assim, as reuniões que eu tenho lá é muito legal, né? Porque assim, não é reunião de VC. Eu já tive reunião de VC. É reunião assim, tá? Onde a gente faz o dinheiro gerar mais impacto. É muito bom isso, né? Pô, perfeito. E nós estamos falando do mesmo propósito. Acho que nós temos um propósito semelhante, que é salvar animais através de uma ferramenta que é o empreendedorismo. Perfeito. Que para mim é uma grande ferramenta de impacto para a gente melhorar o mundo. Perfeito. E eu quero até te presentear com esse meu livro que eu lancei ontem, aqui em São Paulo. Muito Negócios bom. com propósito, impacto e lucro lado a lado. Nele eu ensino a encontrar propósito de vida, eu trago uma metodologia prática e fácil para isso. E ensino como abrir uma empresa do zero e fazer ela crescer, pensando além do lucro. Lógico, o lucro é importante, né, para potencializar também o impacto que você vai ter. Sim. Mas pensando também em impacto, né? Então, como abrir essa empresa do zero, 7 passos para abrir uma empresa, 10 comportamentos que o empreendedor de sucesso tem que ter. Trago dicas de marketing, vendas, liderança, cultura organizacional, dicas práticas mesmo para as pessoas que querem empreender e não sabem como. Demais. Então, quero te presentear com... Muito feliz. Vai ser a minha próxima leitura. E ouvindo você falar, né? A gente realmente, o nosso propósito, né, profissional, ele tá muito lado ao lado, né? E eu venho acompanhando a Vida Veg desde 2000 Quando que você começou a Vida Veg? 2015. Eu acho que eu acompanho a Vida Veg, assim, né, mais próxima desde 2016, 17, né? E Sim. assim, é muito, muito bom ver uma empresa
que constrói algo que gera um impacto positivo na vida das pessoas, gera menos sofrimento animal e hoje virou mainstream. Porque Sim. as empresas que eu tento apoiar, que eu hoje tento apoiar nesse crescimento, elas são... se você olha para o Brasil, você tem um outro player que é referência. Vida Veg e alguns outros, né? Então, ele olha assim, tá... Ele conseguiu tornar leite vegetal, queijo vegetal, iogurte vegetal mainstream, né? Sim. Acessível, gostoso e disponível, né? Acessível. Acessível, né? Disponível. Né, vendo essa história, eu tenho algumas... Né, a Super Vegan, a gente está numa trajetória, né, de realmente também poder democratizar e ter esse chocolate em praticamente todo lugar do país. Mas aí eu vejo uma Muntempê, quanto que tem para aprender aqui, né? Que tá tentando, né, crescer uma nova categoria. Então, assim, é bom ter players que já fizeram acontecer. E nós, estando junto, né? Sim. Podendo também... Eu posso, às vezes, né... Fazer uma intro de um empreendedor para você e você vice-versa. Muito Claro. rico, né? A nossa missão da Vida Veg, a gente tem isso escrito no site, é contribuir para o mundo melhor, facilitando o acesso a alimentos de base vegetal gostosos e saudáveis. Então, o propósito é contribuir para o mundo melhor. E aí a gente juntou vários propósitos, dos sócios. O meu é salvar animais. Perfeito. Tem um sócio que é muito preocupado com levar saúde para as pessoas. Tem pessoas preocupadas em levar uma alimentação mais sustentável para o meio ambiente. Então, nisso a gente resumiu em contribuir para o mundo melhor. E como a gente faz isso, né? Facilitando o acesso. O que é facilitar o acesso? Colocar no máximo de pontos de venda possível para a pessoa encontrar perto da casa dela, a um preço justo e acessível. E produtos não só de base vegetal, mas que sejam também gostosos e saudáveis. Que a gente sabe que, infelizmente, muita gente não tá nem aí para animais, meio ambiente, e nem para a saúde delas mesmo, mas querem prazer na alimentação. Exato. Então, a gente coloca um produto que é tão ou mais gostoso do que o de origem animal, Perfeito. Lado a lado, para que mesmo as pessoas que querem só trocar pelo prazer também tenham esse benefício. Perfeito. Então, e a gente sabe que o principal fator de escolha de alimento no mundo é o sabor. Então, sabor e nutrição. A gente preocupa também nutrientes, vitaminas, proteínas, minerais, porque mas o alimento é de base vegetal, tem pouca proteína, adicionamos proteína. Não tem vitaminas, adicionamos vitaminas. Para que não tenha mais desculpa, né? É gostoso, é saudável e salva os animais, não maltrata nenhum animal. Maravilhoso. Então tá aí o conceito. E a gente tá no ramo do empreendedorismo, mas o propósito, tem muita gente com esse propósito de salvar animais. E aí é muito o perfil da pessoa, né? Tipo, eu tenho o perfil empreendedor, você também. Tem gente que tá salvando animais, indo lá com o megafone na Paulista, que tem um perfil para isso. Eu já fiz protesto em frente de rodeio, eu vi que eu vou causar muito mais impacto aqui do que lá, que eu tenho mais perfil para isso. Perfeito. Tem gente que é advogado, tá lutando pela legislação de defesa dos animais em Brasília. Então, cada um, são todos com o mesmo propósito de salvar animais, mas usando o seu talento, a sua habilidade, o que faz bem para isso. E eu trago um método aqui de descoberta de propósito, que é o SEA, MAR em inglês, SEA, que é como você faça 3 listas. Como você pode servir ao mundo, é o S. O E é de encantar. O que você faz que encanta as outras pessoas fazendo, que você tem talento para isso, que você é reconhecido e elogiado. E o A de amar, o que você faz que ama fazer, sente prazer em fazer aquilo, curte a jornada. O que tiver em comum nas 3 listas, tá aí uma grande possibilidade de ser o seu propósito de vida. Que legal. E nós estamos juntos, né? Essa de salvar animais pelo empreendedorismo. Que legal. É muito bom estar do seu lado aqui. Não, e muito feliz. E você estava falando e eu pensei numa reunião que eu tive recentemente com o Edu. O Edu é fundador do Grupo Trigo, que é detentora da Spoleto, da China Box, é um dos maiores grupos de restaurantes aqui do país. E você falou, né, que dentro da Vida Veg vocês querem criar tão bom ou melhor, né, os alimentos. E recentemente lançamos uma marca dentro do nosso Venture Builder da Vegan Business, uma marca nossa que chama Sunrise, que é uma marca de suplementos, começando por uma proteína, né, uma proteína vegetal para ser uma alternativa ao whey, né? E eu tava nessa troca com o Edu, a gente se conheceu naquele dia. E era para ser um papo rápido, a gente ficou 1h30 no celular. E aí eu falei para ele, olha,
A Sunrise, ela vem para poder oferecer uma proteína de alta qualidade, biodisponível para o corpo, alto índice proteico e super clean label, para ser tão bom ou melhor do que um whey convencional. Perfeito. Olha o que o cara me falou. Ele falou, você tá errado. Eu falei, quê? Crica, não é assim não. Aí o que eu falei? Não é para ser igual, é para ser melhor. É isso. E eu fiquei com isso na cabeça depois desse papo, porque, de fato, não é suficiente a gente ser igual. Porque igual, se é igual por igual e o outro é mais barato, ou o outro é o que ele está acostumado, realmente, é muito provável que ele vai para o outro. Agora, se é melhor, aí sim é provável que ele escolha o seu produto em frente do outro. E na Sunrise a gente está tendo essa experiência de pessoas não veganas que estão escrevendo literalmente... Você deve viver isso na Vida Veg também. Eu recebi ontem um recado de um cliente que falou: é muito melhor que o whey normal. Cara, isso me deixa feliz. Uma pessoa não vegana falando que é melhor que o whey normal e que a pessoa vai substituir. Perfeito. Então, e aí que vem o impacto. Exato. Aí que vem a transformação mesmo, né? É isso. Então, eu gosto de falar dos 3 pilares, né? Que vai fazer o nosso mercado ir para novas alturas, né? O primeiro, para mim, sem dúvida, é preço. Num país como o Brasil, né, a gente tem uma população, né, de mais de 200 milhões de pessoas. Infelizmente, muitas pessoas com um acesso financeiro, uma restrição financeira muito grande. Uhum. Então, preço, meu amigo, você pode ter o melhor produto. Se você não tiver preço, você não vai escalar. Vida Veg, muito graças ao preço que você pratica nos produtos, está onde está, né? Sim. Segundo lugar é disponibilidade. Não adianta você ter preço, mas não tá nas gôndolas, ou não tá de fácil acesso. Como você vai fazer nas áreas rurais, né? Se você tem preço, mas não está lá, né? E por fim, né? Aí é o fundamento um pouco do que essa conversa, né? De ser melhor, é sabor, né? É o que eu chamo de performance, né? Então, se você não tiver a performance, né? Tão bom, ou vamos refalar isso, melhor, né, do que a outra parte, você também vai ter uma grande dificuldade em escalar esse seu produto, né? Independentemente se a gente está falando de produto de maquiagem ou alimento. Maquiagem, a performance é qual é a qualidade na pele, né? Uma roupa, né? Eu estava falando da Madu, uma empresa que está captando um investimento com a Vegan Business agora, mostrando a mochila. Nada adianta se a mochila não for bonita e não for resistente, né? Perfeito. A bolsa, se não for boa. Então, eu acho que esse é nosso trabalho, né? Sim. Como a gente pode fazer isso acontecer? E a gente tem um desafio muito grande, estamos enfrentando esse desafio na Vida Veg, que é tributação, né? Muita gente não sabe, mas, por exemplo, o leite vegetal, ele paga 45% mais impostos do que o leite de vaca. Né? O leite vegetal é um produto mais saudável, é um produto inclusivo, porque não exclui ninguém que é alérgico, tem intolerância, que o leite de vaca tem essa exclusão, tem gente alérgica e intolerância. É um produto mais sustentável e não usa nenhum animal na cadeia de produção. Então, por que pagamos 45% mais impostos? E aí tem um caminho, porque a indústria do leite de vaca tem décadas de trabalho lá em Brasília e conseguiram algumas isenções de impostos. E a indústria vegana ainda é muito recente, né? Tem menos de uma década, né, que surgiu. Estamos unindo empresas no setor plant-based para conseguir bons advogados, que são caros, e ir lá em Brasília e mostrar que é um produto muito melhor para todo mundo, para pessoas, planeta, animais, e que pelo menos tem que ter uma tributação igual, né, para ser justo. Então, muito impactante no preço a questão tributária e a questão de escala, né? Pensa, é um ciclo de tecnologia. O celular, no começo, era muito caro, era muito pesado, era lento, porque era começo, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular que é barato, acessível, é muito melhor que o produto lá do começo de 2 décadas atrás, é mais rápido, é menor, o tamanho é menos pesado, porque ganhou escala. E a indústria vegana está no início da sua tecnologia e com certeza vai ganhar escala nas próximas décadas, que eu falo que nós estamos vivendo uma revolução. A próxima revolução é no prato, é alimentar. Então, tem pesquisas, né, do Ed Kearney dos Estados Unidos que mostram que em 2040, apenas 40% das carnes no mundo vai ser de origem animal. 35% vai ser a base de células, né, multiplicadas em bioreator, carne cultivada,
e 25% plant-based. Digital. Então, realmente, nós estamos no início da revolução. E você viveu, eu falo muito isso também, que a gente vê eu acho que é muito assertivo essa fala, porque a última década, se a gente volta, né, as últimas 2 décadas para o mercado plant-based foi sobre como a gente faz, foi muito sobre P&D, o investimento gigantesco que teve que ter para você chegar num queijo que você tem hoje, né? Exatamente. Então teve que ter alguém que fez esse investimento para começar, né? E isso é muito custoso, por isso que foi investido bilhões e bilhões de dólares no setor para você chegar minimamente a ter produtos que estão na linha de frente de combate em performance, tá? Em sabor e tal. Já passou a fase de P&D. Perfeito. Né? Então agora é o que você falou. Agora é escalar. E eu acho que com escala vem preços mais competitivos. E com associações, né? Organizações, né? Com uma fala comum, vem legislação. Eventualmente uma tributação mais justa e tudo mais. Então, Perfeito. Tudo isso está acontecendo. Ótimo. Krika, queria aproveitar seu conhecimento e sua experiência nesse setor de investimentos. A gente tem muitos empreendedores que estão assistindo e ouvindo, que já começaram, têm uma ótima ideia, têm um bom produto, às vezes já estão faturando alguma coisa, mas querem escalar o negócio e precisam de dinheiro. Uhum. E aí, acho que ninguém melhor que você no Brasil para falar o que ele tem que fazer para conseguir esse investimento. Perfeito. Em primeiro lugar, a minha primeira provocação, ela é sempre, você precisa mesmo desse dinheiro, porque em 99% dos casos, a falta não é capital. A falta é ação. A falta são ações, um conjunto de ações para elevar o resultado da companhia. Então, a gente tem um empreendedor, né, que está super na fase inicial. Para ele eu falo, vai lá e testa a sua ideia. Mas como? Eu quero criar uma marca de suplementos, de sucrilhos, de não sei o quê. Vai lá, faz um teste na sua casa, cria uma embalagem, imprime, cria 40 pacotes, faz seu logo e vai para a rua e tenta vender. Cria uma lojinha na internet, cria um Insta. Começou a ter tração? Aí você começa a melhorar os processos, né? E comprar em escala maior para precificar melhor seu produto. E aí vem muita gente que já estão com certo faturamento para que busca levantar capital, mas que a dor dele não é a falta de capital. A dor dele é a falta de conhecimento para ir para o próximo passo, né? Então, em 95% dos casos, o que eu tento incentivar? Que ele se cerca de pessoas que já fizeram o que ele está fazendo acontecer. Porque muitas vezes você vai ver que até um certo ponto, muito maior do que você imagina, o empreendedor que fez acontecer fez sem capital terceiro. Ele pode ter levantado capital terceiro em algum momento, mas muitas vezes é mais lá na frente. Uhum. Então esse é o primeiro lugar. Assim, como que eu faço se eu acho que é dinheiro, mas talvez recebi um não de um investidor? Busca pessoas em indústrias parecidas ou até diferentes e tenta aprender. Quais caminhos, né? Poxa, mas 100% da minha receita tá vindo da minha lojinha. Pô, mas eu não tenho e-commerce, eu não tô trabalhando tráfego, eu não tô trabalhando conteúdo. Então, esse é o primeiro lugar. Agora, se tá claro para você, né? E se fica claro para o investidor que a falta é capital, você tem que chegar muito bem preparado. Então, o investidor, ele compra em primeiro lugar você como empreendedor, investidores profissionais. O investidor amador, que eu já fui esse investidor, ele compra o projeto, ele compra o produto, ele compra a marca. O investidor profissional, que fez isso muitas vezes, ele compra em primeiro lugar o empreendedor. Segundo, né, a preparação. Né? Como você me convence que o seu A mais B vai te levar ao C? Quanto mais assertivo e mais, na verdade, claro isso fica para eu olhar como investidor, mais fácil é de eu estar comprando sua ideia. Então, assim, eu vejo muito isso aqui. Eu quero levantar 1 milhão para crescer meu marketing. Pô, legal. O que é que você quer fazer com esse 1 milhão? Não, eu quero fazer mais marketing.
Aí não, beleza. Então aí vem o segundo nível. Não, eu quero investir mais em tráfego. Tá bom. Quais são os resultados que você tem hoje? Não, mas eu não tenho resultado. Ah, eu tenho esse resultado e ele vai se eu continuar assim, vezes 10, ele vai ser 10 vezes maior. Aí já me mostra que é um empreendedor que nunca trabalhou de escala. Porque se ele acha que ele colocando um pouco de dinheiro gerando o resultado que ele gera, colocando mais, vai gerar equivalente, ele tá errado já, né? Porque vai ficando cada vez mais difícil a aquisição do cliente, né? Sim. Então, quanto mais você, como empreendedor, consegue me convencer, como investidor, que o seu plano ele tem um desenho detalhado, e óbvio, a gente sabe que nunca segue nunca é o que é desenhado, né? Nunca é exatamente o que a gente planeja. Então, eu como investidor também tenho essa consciência. Mas se eu sinto uma segurança no seu plano de ação. Então, eu gosto muito assim, ó. Chega um empreendedor, ele fala assim, ó, eu tô faturando 40 mil reais por mês. Eu descobri aqui uma lacuna aberta num canal de distribuição que ninguém tá olhando. Eu já tô com entrada, mas preciso de um capital para colocar mais uma pessoa na equipe para me ajudar a escalar esse lado. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, licitação, né? Produtos vegetais dentro das escolas, né? Opa, tá todo mundo olhando para o varejo, que é um jogo de muito dinheiro, que você sabe muito bem, muitas vezes você tem que pagar a gôndola, trabalhar aí no 0 a 0, ou até torrar um pouco de grana para começar a funcionar. Capital de giro, prazo de pagamento. Prazo de pagamento, pô, o cara te paga em 120 dias depois de você entregar um produto, então, e tá ficando cada vez pior, né, para as pequenas marcas. Eu gosto muito do empreendedor que tá olhando canais de distribuição alternativo, que pode ser vários. Pode ser comunidades, né? Construção de comunidades fortes, pode ser no digital, pode ser via, né, canal de licitação, pode ser um bom exemplo, né? As pequenas marcas fazendo um trabalho com BDR, com Business Development Representative, ou um SDR, né? Um vendedor lá no time, que fica mapeando os pequenos varejistas que não tem prazo de pagamento, pagam à vista e ainda são mais assertivos para seu produto e criam um processo de venda e tal. Então, eu olho tudo isso, né? E aí, eu acho que a resposta principal é se prepara e se faça a pergunta mesmo, né? É dinheiro mesmo? É dinheiro ou é falta de iniciativa de tentar coisas diferentes? Já está dominando um canal de aquisição que está crescendo 5% ao mês, 10% ao mês, ou mais, um pouco menos, mas está crescendo? Beleza. Tem alguma coisa que você não está vendo? Ah, eu quero crescer mais, preciso de mais dinheiro para crescer mais esse canal. Talvez não é assim que funciona. Perfeito. Você falou uns pontos muito interessantes que eu quero ressaltar aqui. Mentoria, né? Buscar pessoas que já passaram pelo que você está passando. Eu só descobri isso 4 anos depois que eu fundei a Vida Veg. Fiquei 4 anos meio que sozinho ali. Em 2019 eu entrei pro programa de Scale Up da Endeavor, que é um programa de 6 meses, que você tem mentorias coletivas. Então foi um processo seletivo entre 500 empresas que se inscreveram, 16 passaram de alimentos e bebidas no Brasil. E ali essas 16 tinham uma mentoria por mês em grupo, em que vinha um mentor, um cara excepcional que já passou por muita coisa na vida e expert em algum tema. Então, por exemplo, cultura organizacional ou como captar investimentos, e dava mentoria para essas 16 empresas, eram só sócios que podiam participar. E cada empresa tinha um mentor individual. Então, eu sentava ali com o cara da Endeavor, explicava a maior dor que eu estava passando no momento, ele conseguia um expert no mercado que já passou por aquilo para me ajudar. Aquilo me ajudou muito. Nossa, e uma Endeavor, né? Não é qualquer programa, mas é o que você falou. Olha, nem sempre você consegue uma Endeavor, né? Mas tem muitos mentores disponíveis. Eu hoje trabalho com mentorias também. Perfeito. Que o cara, ele já passou por aquilo, então ele sabe que esse caminho você vai gastar dinheiro à toa, você vai perder tempo aqui, esse é o melhor caminho, então vai por aqui. Então você já economizou tempo e dinheiro que você ia perder. Exato. Vindo por esse caminho é uma dica de mentor. E isso também mostra um bom empreendedor, né? Porque tem empreendedores que não estão abertos a ouvir opiniões, que tem, né? Assim, o que eu olho como investidor? Eu olho a pessoa, e dentro desse pilar pessoa existe uma palavra-chave que ela chama flexibilidade. Pessoa flexível, ela tá pronta para ouvir? Ela quer ouvir mesmo ou ela quer, né? Ela quer falar? Mostrar que ela sabe. Exato.
É isso. E eu também, antes de começar a Vida Veg, eu acho importante, o que eu fiz? As pessoas me dá dicas para eu empreender. Pesquisa de mercado. Então, olhar para o mercado para ver se já não tem alguma outra empresa fazendo o que você está pensando em fazer. Porque se você for entrar no mercado, você tem que se diferenciar. O que você vai fazer diferente? É produto, é qualidade, é preço, tem que ter um diferencial. Plano de negócios. Então, como eu faço um plano de negócio? Tem modelos prontos na internet do Sebrae, por exemplo, que você vai e preenche os campos desse modelo que o Sebrae disponibiliza e já sai pronto um relatório final que é seu plano de negócios. E aí é importante que você olhe para várias áreas da empresa e começa a pensar coisas que você não pensaria sozinho. O que eu vou fazer de ações de marketing? Quais perfis de pessoas eu vou precisar na minha operação? Faz o desenho financeiro lá para saber quanto que você realmente vai precisar de dinheiro para executar tudo aquilo que você está planejando. Então, plano de negócio para mim e para qualquer investidor é essencial. E o Empretec, que é um treinamento que eu fiz também do Sebrae, que tem no Brasil inteiro, de 1 semana para desenvolver comportamentos de um empreendedor de sucesso. Então, eu sempre passo essas dicas para o pessoal. Sebrae é um recurso maravilhoso. Eu tenho o prazer de ser convidado. Eu já fui mentor de vários programas da Sebrae. Eu tenho respeito máximo pela Sebrae. E eu vejo que é o que você falou, né? São essas ações que vão te favorecer chegar de forma mais preparada. E aí você tem que ir para o campo da batalha, né? Porque uma coisa é o que está no papel, outra coisa é que a gente vê na prática, né? Tudo que a gente idealiza, alguma coisa vai diferente daquilo, né? Às vezes é tudo, né? Sim. E aí saber manobrar esse caminho. Então, busca boas pessoas. Esse é o principal ponto. E o legal é que o Vegan Business, eu queria te perguntar isso também, vocês têm, além de colocar o dinheiro, tem um acompanhamento, tem mentores. Como é que funciona? É só você como mentor? Você traz outros mentores? Você ajuda realmente o empreendedor a executar aquele plano que ele te apresentou, né? Perfeito. A gente acaba sendo aquele sócio que tá fazendo de tudo que pode para apoiar você com recursos de todos os sentidos que você precisa para ir para o próximo nível, né? Então, os empreendedores bons, né? Os empreendedores mais engajados, eu tô no WhatsApp com eles diariamente, essa é a verdade, né? Quando não sou eu, né? Eu tenho, você me perguntou, né? Hoje na Vegan, a gente tem uma rede tão grande de pessoas empreendedoras de diversos nichos que sempre tem alguém que tá ou passou pelo momento que o empreendedor está passando, ou que tem, né, acesso à pessoa que está passando por isso. Então, eu acho que um pouco do que eu sinto que é legal da Vegan e um pouco do nosso trabalho é que nós, fundadores, eu e a Nádia, né, a gente acaba vivendo em círculos muito diferentes, né? Com empreendedores de outras áreas. Eu invisto em tecnologia desde 2000 né, eu fundei o Zen em 16. Desde 17 já comecei a fazer investimento anjo no setor de tech, né? Então, ter gente com um olhar tech escalável, aí do outro lado, varejistas, o outro lado, você, um fundador de uma marca. Então, assim, sim, qual que é o nosso papel? Ajuda a levantar capital. Muitas vezes a gente até, antes de levantar o capital, existe um processo da gente namorar um empreendedor, né? Esse processo demora geralmente de 1 ano, de 6 meses a 1 ano e meio, dependendo do perfil do empreendedor. Tem empreendedores que a gente está há mais tempo, que naquele momento a gente entende que a pessoa não está pronta para levantar capital, a empresa não está, mas que a gente tem vontade de ajudar. E a gente ajuda de graça, não pega equity, não pega nada na companhia, mas fica ao lado, disponível, acessível, quando a gente acredita no empreendedor. A Madu é um caso desse. A Natália eu conheci quando ela tinha recém saído da Calvin Klein. A Natália, ela é designer de formação, trabalhou como designer na Calvin, encontrou uma dor, que era a dor de não encontrar moda autoral de boa qualidade, né, sustentável. E a Natália sempre olhando para essa possibilidade, mas como empreendedora, ela teve que passar pela Sebrae, pela Vegan Business, pela escola do marketing digital, e hoje ela está 100% pronta para ir para esse caminho que se chama levantar capital. Então, a gente tenta ser um advisor. E aí vai ter empreendedores que utilizam mais, empreendedores que utilizam menos, né? Fica um pouco a critério do empreendedor. Boa. 2 perguntas que me vieram com as suas falas. Você falou muito da importância, vocês avaliam muito o perfil do empreendedor. Sim.
Então, a primeira pergunta é se tem um perfil ideal ou, né, se não tem um perfil ideal, quais são os critérios para avaliar se aquele empreendedor está pronto para receber investimento? E a segunda pergunta é mais simples, qual que é o tamanho do cheque da Vegan Business? A empresa está buscando de X até Y, que é esse o tamanho do cheque que vocês estão investindo. Hoje, pelo nosso tamanho de negócio, vou reformular. Hoje, vou começar pela sua segunda pergunta. Uhum. Então, o nosso tamanho de cheque hoje está correlacionado ao nosso tamanho de comunidade. Uhum. A nossa comunidade, ela vem crescendo, né? Todo dia ela cresce, aos poucos, a cada ano, mas a gente ainda tem um limite de volume dentro da nossa comunidade. Então, geralmente são rodadas de 500 mil a 1,5 milhão que a gente oferece na plataforma. Uhum. 1,5 milhão já são para empreendedores ou para startups com fundadores que também têm acesso a capital ou conhecimento, né, com eventualmente fundo, family offices, investidores anjos. Então, o tamanho de cheque da Vegan, ele está crescendo aos poucos, junto com o crescimento da nossa comunidade. Perfeito. Isso está sendo bem legal. Uhum. Em segundo lugar, quais são os nossos critérios, né, para olhar para o empreendedor e entender que ele ou ela está pronta para levantar capital? A gente tem um checklist gigante. Se eu começasse aqui, né, a falar, seria a gente não acabaria de falar hoje, mas a gente são alguns critérios que a gente olha no empreendedor, que é a visão, em primeiro lugar, né, a gente olha, como eu te falei, da maneira que ele recebe feedback, né, como que está o diálogo entre nós e o empreendedor, né, quanto que ele está aberto para de fato ouvir. Vou te dar um exemplo. Ele chega com um BP pronto para a gente, e nesse BP, como você falou, por nós já termos feito algo parecido, né, a gente olha e acha várias incoerências, né? Uhum. Então o cara tá achando algo que a gente sabe que na prática é completamente diferente. A gente, naquela hora, a gente vai interferir. Não é porque a gente veja um BP desse que a gente vai necessariamente deixar de levantar capital ou deixar de apoiar um empreendedor. Mas aí começa o nosso diálogo. E a partir disso, a gente começa a enxergar diversas outras coisas. Então, eu diria que você, como empreendedor, quanto mais humilde você seja, esse é o principal ponto que vai te abrir portas quando você está levantando capital com investidores. Você pode ter algo muito claro na sua cabeça, mas se eu estou fazendo vamos supor, né, a Vegan Business, construindo uma fintech de investimento coletivo, e eu não minimamente ouvi o cara que fundou a Republic, a maior plataforma de equity crowdfunding no mundo, e achar que eu sei mais que o cara, Perfeito. Eu tô me enganando, né? Então ele vai me falar, não vai por aí, porque por aí você vai torrar grana, né? Uhum. Então, são inúmeras... o checklist, né? Ele tem muitos itens, mas na sutilidade o perfil do empreendedor, e 2, a compreensão que ele tem sobre o seu produto e o seu mercado. Então, assim, ele entende realmente sobre aquilo que ele está querendo me vender? Fez a lição de casa, estudou, pesquisou o mercado, viu quais produtos tem, qual o tamanho do mercado. Ele vive aquilo? Você vivia aquilo quando você criou a Vida Veg? Você respirava aquilo? Você estava o louco com 20 provas de queijos vegetais diferentes, queijos não vegetais? Tá? Então, essa era a sua vida? Sim. Pô, beleza. Então tem coerência aí. Segundo lugar, né? Qual é a visão dele para o go-to-market? E o que a gente percebe é que há 5 anos o go-to-market era diferente que ele é hoje, né? Você começar uma marca de laticínios vegetais há 10 anos, você tinha dores que não existem hoje, e você tinha desafios que não existem, e você tinha oportunidades que hoje não existem, porque você já tem um mercado mais saturado. Da mesma maneira, se eu quero criar uma marca de laticínios vegetais hoje, eu vou ter dores novas aqui. Então é importante que a pessoa também está antenada no que está acontecendo, como o mercado está se movendo, né? E aí, dentro dos nossos melhores critérios, a gente avalia, e aí a gente tem um comitê de investidores nossos que também vão olhar para ver se o Krika e a Nádia e o nosso time não está viajando na maionese, né? Sim. Então eu tenho investidores também que são não são parciais, né? Que não são movidos ao coração, mas que vai olhar e falar assim, não, Krika,
você está olhando algo nesse business que é incoerente, né? Então, graças a Deus, né, a gente aprende a avaliar, mas a gente tem um time de, hoje, muitos mentores que também vão olhar e falar assim, cara, não vai por aí, não. Que ou legal. vai por aí. Muito legal. Vocês também avaliam métricas de impacto social e ambiental, além do financeiro? Não, ainda não. E eu confesso que não, porque não tenho time e conhecimento para fazer isso. Então, o meu olhar hoje, ele é estritamente para, em primeiro lugar, o não sofrimento animal. A gente tem uma cláusula na Vegan Business que a empresa que levanta capital, ela se compromete a nunca lançar qualquer produto, ingrediente, material que tenha maltrato de animais dentro, né, desse ciclo, né? Sim. Então, hoje, o nosso principal critério é isso, mas eu tô em contato com pessoas muito mais capacitadas do que eu para entender como a gente pode trazer isso para dentro do business. Boa. Porque por si só, se é uma empresa vegana, quanto mais vender, faturar, melhor o impacto em relação a salvar animais nesse ponto. Exato. E quanto mais ela come de market share de uma empresa não vegana, a gente também vê o impacto, só que eu não consigo medir aquilo. Sim. Na Vida Veg, quando eu tive 3 tipos de captação de recursos. Primeiro eu juntei dinheiro, né? Trabalhei os 4 anos na Grosseries e comecei junto com o Álvaro, que também colocou a mesma quantidade, era R$80 mil na época, 160 a gente começou. Legal. Aí a empresa foi precisando de mais dinheiro, pegamos empréstimos. Tá. Depois, em 2019, vieram 2 pessoas físicas. 2021, um fundo de investimento. E eu sempre acho legal ressaltar para as pessoas que vão buscar investimentos, investidores, para olhar o perfil também do investidor, porque é um processo seletivo de 2 lados, né? O fundo faz um processo seletivo com 100, 200 empresas e a empresa tem que fazer um processo seletivo com os investidores. Eu tinha no fundo ali, em 2021, 20 fundos interessados e eu vi que tinha muita gente querendo só colocar dinheiro e cobrar e não estava olhando impacto e não estava olhando nada. Uhum. E eu vi que a X8, que foi quem aportou o dinheiro na Vida Veg, ela avaliava, além da questão financeira, mas também métricas de impacto. Uau! E a gente fez ali, mediu quantos animais a gente salva, Uau! quanto a gente preserva de terra, de uso de água, comparando a produção e vendas dos produtos da Vida Veg com se a mesma quantidade fosse vendida de origem animal, o quanto que a gente preservou de água, de emissão de gases, de terra, porque a gente compara lá 1 litro de leite de vaca precisa de X 1.000 litros de água para fazer o de leite de aveia, 10% disso. Uhum. Então a gente consegue ter uma noção de impacto ambiental e métricas sociais também, quando a gente fala, quantas mulheres tem na equipe, quantas mulheres tem na liderança, porcentagem de minorias, negros na equipe, na liderança, quantidade de jovens que vêm de família pobre, que entram na empresa. E o fundo tinha esse olhar? O fundo é um fundo A X8 tem esse olhar? A X8 tem olhar desse. Uau! E a gente já media antes alguns, aí quando eles vieram a gente aprimorou e incrementou mais métricas. Mas por iniciativa de vocês ou deles? Iniciativa minha. Então. No começo. Mas e o olhar do fundo nesse sentido? Por que você sentiu que foi uma... Entre esses 20, por que é X8? Porque... Por 2 coisas. Primeiro que eu vi que eles estavam alinhados comigo em termos de impacto, tá, de propósito. Então, eles já tinham conhecimento e exigiam métricas de impacto social e ambiental. Tá. Eu sou muito alinhado com o propósito, com o impacto. Então, eu já me identifiquei com eles sobre isso. E segundo, que eles ajudam em relação à gestão, tá, conselho de empresa, com network, já conhece gente do mercado. Então, eu vi que não era só dinheiro, que eles iam ajudar com tudo isso a empresa a crescer. E só um pequeno adicional a esse ponto, eu acho que tá perfeito essa fala, e um dos grandes pontos que cria ruído também nas empresas são, além de sociedades, né, mal construídas, sem acordo de acionista, sem regras, né, são ruídos e brigas com investidores. Sim, muito. Isso é muito mais comum do que você, né? Eu acho que eu já, né, eu empreendo desde os 15 anos, já vi muita coisa, eu já rebalancei cap table pra caramba, eu já vi muita confusão, né? Sim.
Nesse sentido, então, é o que você falou. Você tem que ter uma due diligence, que a gente chama, Sim. não só de um lado, mas pro outro lado também. Dinheiro por dinheiro, muitas vezes não vale. Essa é a grande verdade. Perfeito. Então, eu falo de olhar o perfil do investidor além do dinheiro que ele vai colocar, né? E ter um alinhamento muito forte de valores, principalmente. E olhar sócios que vão trazer conhecimentos, habilidades, contatos que você não tem. Então, por exemplo, quando eu fui fundar a Vida Veg, eu sou gestão e marketing. Eu precisava de um técnico engenheiro de alimentos, porque eu não sabia montar fábrica, desenvolver produto. Aí eu trouxe um engenheiro de alimentos. Então, buscar sócios com conhecimentos complementares e valores alinhados. É essa a dica que eu sempre passo. Perfeito. Crica, infelizmente já deu 1 hora e pouco. Eu tô adorando o papo. Obrigado também. Estão ótimas as dicas. O pessoal com certeza está aprendendo muito aí. E a gente vai ter que caminhar para o final. Eu acho que assim, a gente falou muito de empreendedorismo, de impacto. Eu queria que você desse uma pincelada aqui em veganismo, quanto isso é importante na sua vida. E eu vejo que você também busca muito equilíbrio da vida de empreendedor, né, com a vida familiar. Eu vejo muito você postando nas redes sociais. Eu sei que você é genuinamente esse cara de pai de família mesmo. Vou dedicar meu tempo para os meus filhos. Sim. Então, fala para nós a importância do veganismo, de equilibrar a vida familiar nesse tanto de... Pô, você deve estar muito demandado por muitas empresas que querem investimento e ficam te mandando mensagem. Sim. Como é que você consegue equilibrar isso? Isso é um prazer fazendo o que a gente acredita, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Meu olhar para... Eu sou uma pessoa muito acessível. E esse é um ponto meu que é importante eu sempre deixar muito claro, porque quando a gente vai crescendo na vida profissional, às vezes o olhar de fora é que não tem acesso. E eu quero sempre deixar muito claro para qualquer empreendedor, por mais que você esteja em qualquer fase, eu sou acessível. É só mandar um DM, um e-mail e tal. A gente encontra um momento para a gente poder se conhecer. E aí, né, eu falo isso porque isso tem a ver com a causa que eu represento, né? Então, eu sou acessível porque eu quero uma vida melhor para os animais, né? Então, se eu não me coloco acessível no mercado para o empreendedor que está viajando na maionese, ou que está fazendo errado, ou que está começando, ou que está... Aí eu não estou cumprindo com esse propósito, né? De poder deixar uma vida menos cruel para os animais, né? E o veganismo, hoje está muito claro para mim, né, o porquê de toda a minha transição. Eu sigo uma linha filosófica e espiritual chamado Bhakti Yoga, que é o caminho do yoga devocional, né? E quem conhece um pouco dos ensinamentos védicos sabe que nos ensinamentos védicos a gente não consome carne, né? E é uma dieta vegetariana, não vegana, mas tem muitas pessoas pelo mundo todo que seguem a linha, né, de pensamento do yoga, que também deixam de consumir, né, lácteos e tudo mais. Então, mas eu não sabia isso na época que eu transitei. Eu transitei porque eu queria um corpo melhor, uma performance melhor, eu queria estar mais magro, mais bonito e tal. E no fundo, isso é o que menos importa para mim hoje, né? E tem hoje essa maturidade de conseguir olhar um pouco de fora, né? De sair um pouco da situação e falar, poxa, que bom que tava lá o Crica egocêntrico na época, né? Querendo mais saúde. Porque ele me levou a esse caminho que eu vivo hoje, que eu ensino para os meus filhos. Né? Como você falou, eu busco educar meus filhos de forma coerente, e a coerência ela começa de eu ser quem eu realmente admiro. Perfeito. Se eu não sou minimamente uma pessoa que eu acho coerente, não adianta eu colocar na melhor escola, eu fazer isso, aquilo. Se eu não sou o exemplo, daqui a pouco, né, eu vou ver exemplos nos meus filhos que eu não gostaria de ver, né? E ontem, é engraçado você falar, porque eu tive essa conversa com minha filha ontem. Falei para ela, né, a gente tem uma rotina à noite, eu canto Japamala, eu faço minha volta no Japa cantando Hare Krishna, e o meu filho, ele pede para ouvir Bhagavad Gita à noite, e, tipo, ele tem 3 anos. Aí ele fala, papai, eu quero o livro da espiritualidade, eu quero o Bhagavad Gita. A minha filha ontem me surpreendeu falando, papai, eu já sei cantar o Mahamantra sozinha. E ela cantou, né, o Mahamantra sozinha e tal.
E aí a gente estava falando sobre essa relação com a espiritualidade. A minha esposa estava viajando e eu estava com eles. E aí eu falei para ela, filha, eu tento viver isso aqui com vocês porque eu tô num processo também de me tornar uma pessoa melhor. E as respostas que eu venho recebendo, elas vêm de forma gradual. Então, o papai não é perfeito, o papai está aprendendo e o papai está tentando mostrar para vocês algo que eu acho super legal. E aí ela me falou assim, que não era que eu era perfeito, mas assim, você não tem o que melhorar. Ouvir isso da sua filha, nossa, aí, tipo, eu fico, até me arrepio, porque eu tenho muito o que melhorar. Mas se no olhar dela, ela tá feliz, segura, se sente amada, se sente acolhida, aí eu sei que, poxa, eu tô no caminho certo, né? E eu sei de quanto que eu preciso melhorar, né? Porque todos nós temos o nosso lado, né? O lado da sombra, e é um lado que a gente precisa olhar, né? E aí, enfim, então, o veganismo, ele simplesmente nada menos do que me abriu a minha jornada da espiritualidade sem eu descobrir. Porque um dos pilares fundamentais da minha vida é a não violência, né? O ahimsa, né? E a não violência, ela tem a ver com a sua fala, suas atitudes e seu consumo. Então, eu tenho certeza que esse meu propósito que foi me dado, né? Deus foi lá e falou assim, como que ele vai entender? Ele vai entender se ele ficar mais magro. Então eu vou lá falar para ele ficar mais magro, né? E lá na frente ele vai entender. Então hoje o que me move é isso, é a espiritualidade. Dentro da espiritualidade, o bem-estar animal. Eu acredito que está muito correlacionado o que a gente vê de matança no mundo entre o que a gente faz de matança nos animais. Eu acho que tem uma correlação muito grande que as pessoas, né, nem estão olhando, né? Então, o que eu puder fazer dentro do meu campo de conhecimento, eu estou à disposição. Incrível. Parabéns, cara. Obrigado. Tô emocionado aqui com o seu depoimento. Obrigado, que bom. Bom, então precisamos finalizar. Eu quero que você deixe os agradecimentos e suas redes sociais para o pessoal que quer te conhecer mais, quer ter contato. Perfeito. Pra gente ir pro fim. Beleza. Meu arrobinha é Crica Walters, é CRCA WOLTHERS. E minhas principais redes é LinkedIn e Instagram, né? Instagram eu acabo postando mais dos meus filhos e das marcas veganas, mas no meu LinkedIn eu tô lá ativo também todos os dias. E da Vegan Business? Vegan Business é Vegan Business, né? veganbusiness.com.br. Tudo que você precisa lá saber sobre, né, tanto o mercado plant-based, as novidades, tá tudo lá. A gente atualiza diariamente as principais notícias do Brasil e do mundo. E lá também, se você quiser levantar capital e entender melhor sobre isso, tá os botões lá para você clicar. Perfeito, meu irmão. Obrigado. Gratidão demais por ter vindo, pelo tempo, pelo convite, por compartilhar com todos o seu conhecimento e por estar vivenciando esse propósito maravilhoso. Você é necessário para a revolução alimentar que a gente está fazendo acontecer. Os animais agradecem, as pessoas agradecem. Tamo junto no propósito. É nóis. Abraço. Abraço.